Boa noite, meus amados, boa noite, meus queridos. Está começando o devocional Crescendo em Cristo. Crescer na graça, no conhecimento, crescer na fé em Jesus, crescer na certeza de que nós somos de Deus, somos herdeiros da vida eterna. E no devocional de hoje nós queremos abordar o tema a relação entre o cristão e o não cristão, baseado no Salmo 1. Para este devocional nós pedimos a bênção do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus e Pai Celestial, que privilégio é este de estarmos diante de Ti para ouvirmos a Tua palavra, para recebermos de Ti o consolo, a paz, a orientação para a nossa vida. Senhor, enche-nos com o Teu Espírito Santo pela Tua palavra, para que Ele nos guarde, nos ilumine, nos firme na Tua verdade. Abençoa, Senhor, este devocional, abençoa as nossas vidas, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Cantemos, louvemos e engrandeçamos o nome do Senhor, cantando. Louva ao Senhor, potentíssimo Rei das alturas. Canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde exultai, harpas saltérios tocar, gratos por tantas venturas. Louva ao Senhor que com grande potência governa, sobre as asas de águia te leva à morada paterna, que te mantém como melhor te convém, sua bondade é tão terna. Louva ao Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde, é teu Pai muito bondoso. Pois na aflição Ele te dá proteção, sob suas asas gracioso. Louva ao Senhor que abençoa-te visivelmente, chove amoroso do céu seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo ele vem, pois o Senhor é clemente. Louva, minha alma, ó Deus, louva o seu nome glorioso. O mundo canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei celeste Jesus. Louva-te o povo ditoso.
Amados, Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Quando Jesus orou pelos seus discípulos, ele disse ao Pai: não peço a você, Pai, que você os tire do mundo, mas que você guarde-os de todo o mal. Jesus enviou os seus discípulos ao mundo para pregar o Evangelho. E nós estamos aqui no mundo, como filhos de Deus, como nova criação de Deus, como filhos do céu. Nós vivemos neste mundo, nesta criação de Deus, onde há pecado, onde há dor, onde há morte, onde há sofrimento, onde há erros da nossa parte, onde há pecado do nosso próximo não crente, daquele que não confia em Jesus. E nós temos que nos relacionar com todas as pessoas, amar todas as pessoas. Jesus disse: amem uns aos outros, como eu amei vocês. Amor ao próximo. E nós precisamos amar e nos relacionar com todas as pessoas. Mas a palavra de Deus nos diz que na relação entre o cristão e o não cristão não deve haver uma conivência, não deve haver uma convivência no pecado, não deve haver uma imitação, uma assimilação das obras e das práticas dos descrentes. É isso que nos mostra o Salmo 1. Salmo 1, no versículo 1, nos diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este versículo começa dizendo: bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que, primeiro, não anda no conselho dos ímpios, aquele que não fica andando com os ímpios para ouvir deles conselhos. E nós sabemos que o ser humano pecador, enquanto não está regenerado, enquanto não é nova criatura, o que ele sabe fazer muito bem é pecar. Mesmo que tente fazer o bem, ele acaba pecando, porque sua vida está longe de Deus. E o texto nos diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, aquele que não tem uma convivência no sentido de imitar os ímpios, no sentido de assimilar aquilo que eles fazem para o mal. E o texto tem uma crescente, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém, que não para no caminho dos pecadores para ficar conversando, ficar maquinando coisas, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam de Deus, pessoas zombeteiras, pessoas que no fundo estão zombando de nós, da nossa fé, mas que falam mal de Deus, da palavra de Deus, que cometem escárnio sempre contra Deus, contra as coisas divinas. A palavra diz: feliz, bem-aventurado é aquele que não tem essa convivência com os ímpios, essa convivência de fato assimilar as coisas que eles fazem, de imitar as suas obras. Isso nós, como cristãos, devemos totalmente evitar. E aqui o texto não está proibindo uma convivência necessária, uma convivência do dia a dia, uma convivência em amor. O texto está dizendo: não imitem, não assimilem, não convivam no sentido de adaptar a vida de vocês à vida deles, de modo que vocês façam aquilo que eles fazem de mal. Isso o texto está proibindo. Nós, como cristãos, somos sal da terra e luz do mundo. Nós temos que mudar o ambiente onde estamos, de uma certa maneira, com o nosso modo de agir, com o nosso falar, com o nosso anunciar Cristo. Nós devemos influenciar os outros para o bem e não assimilar, não imitar os outros no seu mal. Diz o nosso texto no versículo 2: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O prazer do cristão é ouvir a palavra de Deus,
é meditar nesta palavra do Senhor, no Evangelho, na lei de Deus. Porque é no Evangelho, é na lei de Deus que temos tudo para a nossa vida, que sabemos o que Deus fez por nós, que conhecemos o grande amor de Deus por nós, que recebemos perdão e uma nova vida para olharmos para a vontade de Deus como algo que queremos e que temos prazer em fazer. Diz o texto: o bem-aventurado, o crente, o cristão, é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, quer dizer, uma árvore bem alimentada, bem nutrida, que no seu devido tempo dá o seu fruto, uma árvore frutífera, uma boa árvore. É o que nós somos em Cristo. Cristo nos fez justos aos olhos de Deus. Cristo habita em nós e nos transforma para que possamos produzir frutos de justiça em nosso dia a dia, que possamos sempre ter prazer na lei do Senhor, para que possamos lutar contra o mal, contra o nosso pecado, que possamos denunciar o pecado dos outros, ensinar os outros o caminho de Deus. Esta é uma das tarefas do cristão, não temos como fugir disso. Por isso, imitar os incrédulos nas suas obras, assimilar o que eles fazem, é o que o texto está proibindo. Bem-aventurado é aquele que não faz isso, mas que tem prazer na palavra do Senhor, que vive esta palavra frutificando e influenciando o meio onde vive, cuja folhagem não murcha e tudo que ele faz será bem sucedido, no sentido de fazer o bem, de fazer a vontade de Deus, de influenciar. O próprio Deus está agindo em nós para que a gente não faça aquilo que a nossa natureza humana quer, mas para que a gente faça a vontade do Senhor. Os ímpios, os descrentes, não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. São pessoas que andam de um lado para o outro sem saber o seu propósito, sem saber o que estão fazendo, vivem para pecar, mesmo querendo acertar, porque essa é a sua realidade natural. São como uma palha, aquela palha que sobra de coisas boas e que o vento leva. Infelizmente, é assim a vida dos ímpios. E muitas vezes a nossa natureza humana nos tenta a viver assim também. Somos pecadores, somos frágeis, e o diabo nos tenta para que a gente caia nisso. Por isso a palavra diz: não ande neste caminho, ande no caminho do Senhor. Busque forças, consolo no perdão de Deus, na nova e eterna vida que Deus oferece. O Espírito Santo age em cada um de nós, modificando a nossa vida. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No dia do juízo final, os ímpios não ficarão em pé na presença de Deus, mas serão condenados. Por isso cabe a nós, cristãos, influenciar o meio onde vivemos, levando o Evangelho, anunciando a graça de Deus, sem imitar as obras más, para que mais pessoas sejam convertidas a Cristo e tenham vida eterna e andem no caminho dos justos. Versículo 6: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Porque o caminho dos ímpios é o caminho do mal, é um caminho inventado, é um caminho que conduz à perdição eterna, é um viver por viver, é um viver sendo conduzido pela natureza humana pecadora. Mas o caminho dos justos é o caminho que Deus deu, é Cristo. E neste caminho os justos têm orientação, têm vida, têm o Espírito Santo e sabem qual é a vontade de Deus e têm prazer nesta vontade e lutam contra o pecado. O Senhor conhece o caminho dos justos, o Senhor conduz o nosso caminho, o Senhor nos leva a fazer aquilo que Ele quer que façamos, crer em Jesus e viver vida nova. Isto é obra de Deus em nós e por nós. O caminho dos ímpios, pelo contrário, não levam a nada, levam sim à condenação eterna. Portanto, meus amados, temos que conviver sim com os descrentes,
Essa é a nossa tarefa, porque somos sal e luz do mundo. Temos que amar o nosso próximo, mas nunca ser coniventes com o pecado, com o erro dos outros. E nunca imitar as obras más, nunca andar no caminho deles, caindo na zombaria deles, caindo na tentação com eles. Isso nós não devemos fazer. Nós devemos, no poder do Espírito Santo, viver vida nova, influenciando essas pessoas, levando o amor de Deus, levando o Evangelho de Cristo. Vivamos isso, em nome de Jesus. Amém. Até aqui me trouxe Deus com paternal bondade, guiando sempre os passos meus na fé e na verdade. Até aqui me conduziu e de alegria me cobriu por sua fieldade. Bendigo e louvo-te, Senhor, em toda a minha vida, pois revelaste o teu amor na mais penosa lida. Lembrado sempre irei estar, que tu me queres amparar e dar fiel guarida. Sê meu constante ajudador e meu real rochedo. Venha acampar-te ao meu redor, me guarda desde cedo. O meu dorido fim mortal transforma em gozo celestial, livrando-me do medo. Recorro ao sangue de Jesus que lava o meu pecado, vertido na maldita cruz, valeu ao quebra-modo. Bem certo assim da salvação, eu morro na consolação de ser por ti perdoado. Nós oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amados, foi muito bom estar com vocês compartilhando a palavra de Deus. Portanto, compartilhem esta mensagem, curtam, enviem para mais pessoas, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus, para que a gente influencie o mundo com a palavra do Senhor. Deus os abençoe
Até!